Oi, pessoal, então vou contar um pouquinho de como foi o meu retorno aos estudos, porque eu falo bastante que os meus pais me tiraram da escola e tudo, mas aos 19 para 20 anos, eu, com vontade de voltar para a escola, fiz um processo seletivo para ganhar uma bolsa de estudo do Colégio Arsol, ali em Brás Cubas, um dos melhores colégios de suplência que existiam na época, isso há 30 anos atrás, né? Quando eu tinha aí 19, 20 anos. E aí, ocorreu de ter passado no processo seletivo, o pessoal foi em casa, foi verificar meu estado de vida, tudo. E eu ganhei a bolsa, mas não pude buscar, né, exercer, estudar, porque engravidei. E eu engravidei da minha filha mais velha. Então, meu ex-marido não apoiava, meus pais não apoiavam, ninguém apoiava que eu fosse estudar, mesmo gestante naquela época. Ninguém me apoiou. Então, eu não fui, eu desisti. E fiquei ali com aquele. Poxa vida, que vontade que eu tinha de voltar para a escola. Era muito grande a vontade de voltar para a escola. E aí, eu fiquei com aquilo engavetado. Sabe quando você põe um projeto na gaveta e deixa lá? Foi isso que eu fiz. Deixei lá. E aí, muitos anos depois que eu infartei com 28. Aí, minha filha mais velha já tinha nascido, tinha 28 anos, tinha 8 anos. E aos 36, 8 anos depois que eu infarto, eu volto para a escola. Eu vou fazer um processo seletivo para agente de saúde e nessa que eu não consigo, porque eu não tinha escolaridade exigida ali para fazer a ficha de entrada naquele processo seletivo, eu fico muito brava e vou pro EJA, eu vou lá pro Zerbini, no Jardim Margarida, ali quem conhece sabe que é meia hora andando a pé do Jardim São José até o Jardim Margarida, ali lá de cima do Graziella. E aí eu fui fazer EJA, eu fui fazer a inscrição, fui impedida e fui lá e falei, vou fazer EJA, vou voltar para a escola sim, porque agora eu vou tomar posse da minha vida. Isso depois daquela humilhação que eu contei, lá do supermercado, depois daquela situação toda, eu quis investir na minha carreira porque eu me reconheci uma mulher capaz de voltar aos estudos, aprender algo, aprender uma profissão e caminhar, porque eu já tinha profissão, eu era costureira, mas eu sentia muitas dores, principalmente cervical, ombro, por conta das sequelas do reumatismo, e eu quase não conseguia mais costurar, sentia muita dor. E não tinha mais condições de utilizar medicamento, então ali game over naquela profissão. E eu volto pro EJA, volto ali pro Zerbini, e em 2 meses, os professores percebem a minha capacidade, habilidade de desenvolver o conhecimento, me fazem um teste, eu consigo passar para a 7ª série e ali depois eu passo para a 8ª, mas na época que eu passei para a 8ª, eu fiz a inscrição do vestibulinho da ETEC. Porque eu tinha falado para minhas filhas, faz ETEC, ETEC é bom, pá, faz o vestibulinho. Eu nem sabia o que era direito. Mas eu tinha ouvido alguém falar e achei muito chique vestibulinho. E falei, deve ser bom, deve ser bom. Aí nós fomos procurar, naquela época eu tinha ganhado 2 computadores. O meu ex trouxe de uma mudança um computador velho, usado, que estava bem judiado, mas o pessoal doou para ele trouxe para casa. E a minha tia tinha me doado também o computador dos filhos dela, né? Aquelas CPUs bem antigos, aqueles brancos ainda, né? Aquele visor grandão. Enfim, aí eu fui no vizinho, no Rafael, e falei, Rafael, você faz um favor para mim, você me troca esses 2 computadores por um que funcione e eu te pago a diferença. E foi o que ele fez. Ali eu consegui trazer para casa o meu primeiro computador. Ele deu uma tunada no computador e eu paguei um plano de internet, né? O ex pagava. Eu entendia direito que ele pagava, reclamava pra caramba que ele estava pagando. Mas enfim, foi o mundo para as nossas filhas aberto ali na janela da tela daquele computador.
E aí, indo pesquisar, ela descobre o vestibulinho da ETEC, a minha filha Karine, e fala: mãe, vamos fazer, por que você não faz também? Falei: tá bom, faz a minha inscrição, vou fazer também, vou fazer vestibulinho também. Esse negócio chique, vestibulinho. E aí, nós fizemos o vestibulinho. Quando eu anunciei para os meus professores que eu iria fazer o vestibulinho para a ETEC, tiveram alguns que falaram: uau, Cris, eu vou te ajudar. O professor de história, o professor Marcelo, o professor Wagner, vou te ajudar, você vai conseguir essa matéria. E aí, a professora de matemática, vou te ensinar a regra de três, vou te ensinar fração, vou te ensinar função, eu vou te ensinar Bhaskara. E eu aprendia tudo ali, eu bebia daqueles mestres, todo aquele conhecimento. Aí eu comprei um simuladão aí de vestibular, de Enem. E eu ia no ônibus lendo de madrugada, quando eu ia para Guadalupe trabalhar, e quando eu voltava no ônibus eu lia. E aí eu ia para a escola, os professores, à noite, os professores ensinavam, porque o que que eu fiz? Eu trabalhava como educadora de manhã, que ela me contratou com a condição que eu continuasse estudando, e à noite eu ia fazer o EJA. E aí, naquele meio período, tarde e noite, que eu trabalhava das 6 às 2, chegava em casa quase 4 horas da tarde, porque era contramão a condição. Mas eu aproveitava o tempo para estudar. E aí, quando voltava em casa, fazia ali o jantar rapidinho, organizava as meninas, alguma coisa que elas precisassem. As duas mais velhas também estudavam à noite e nós saíamos para estudar. E eu ia para fazer o EJA lá no Jardim Margarida. E tinha dia assim de sexta-feira que o pessoal levava bebida para a sala de aula, não queria saber de estudar, não queria nada. E aí a professora Fabiana falava assim: gente, se vocês quiserem, vocês estão dispensados. Eu não vou dar falta para vocês. Só fica aqui quem quiser estudar, porque essa matéria é para você, Cris. É para você aprender sintaxe, é para você aprender gramática, é para você aprender interpretação de texto, para você aprender literatura, para você fazer essa prova aí do ETEC. E esses professores me ajudaram muito, 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 muito. Tinha dia, gente, como eu ainda estava em recuperação, ainda tinha dor no peito, ainda tinha problema cardíaco, tinha problema com hipertensão. Tinha dia que eu subia a ladeira chorando, 11 horas da noite, chorando de dor, sentindo abandono. Às vezes o ex estava em casa e não fazia questão de me buscar, não fazia questão de me ajudar. E eu não pensava que eu tinha o direito, sabe, de pegar uma condução, de chamar um táxi, sei lá, naquela época não tinha Uber. Eu ia a pé mesmo, me sacrificando, porque é muito louco isso. Você aprende a se sacrificar de um jeito que tudo você se sacrifica. Por mais, eu ganhava R$ 900 de salário, mas eu me sacrificava, eu vivia uma condição de pobreza, de miséria, que eu não conseguia me desenvolver ali. Era um salário bom, mas eu gastava tudo com as coisas de dentro de casa e não conseguia gastar com nada comigo. Aí foi quando eu comecei a entender que eu precisava investir em mim. Então, paralelo ao vestibular da ETEC, porque eu passei, e aí eu fui fazer o meu primeiro ano de ensino médio com excelência no Centro Paula Souza ETEC, no meio das crianças, aos 36 anos. Teve até problema, viu? Reunião de pais, mãe dizer que tinha uma pessoa mais velha atrapalhando o desenvolvimento pedagógico do filho dela, porque um dia eles estavam fazendo muita bagunça e eu dei um sermão. Era pra gente aproveitar e estudar. E essa mãe não gostou, eu estava na reunião, foi um babado, porque aí as outras mães acharam que eu tinha razão e que bom que eu estava ali para chamá-los, para buscá-los para esse processo de aprendizagem. E foi assim fantástico, porque ela começou a falar mal de mim pro professor, e aí o professor Felipe falou assim para ela: olha, aqui está aqui, se a senhora quiser, a senhora pode se dirigir a ela e fazer a sua queixa para ela mesma. E eu dou todo o direito para a Cris se defender também. E aí foi bem bacana, porque essa mãe foi colocada no lugar, assim, sabe? Eu falei, do mesmo jeito que o seu filho tem o direito de se portar
dentro da escola e de estar no processo de aprendizagem, ele também tem o dever de ser educado e respeitoso com os amigos e estudar, né? E eu nem falei com seu filho, eu falei com as outras pessoas. Enfim, foram muitos desafios e no final do curso essa mãe veio conversar comigo. No final, esse menino fez parte de equipe comigo, nós fizemos trabalhos juntos e ela veio me agradecer por aquele período. É muito louco, né? Os processos da vida é muito louco. E enfim, depois disso, eu consigo.